Beleza pura! Povão vascaíno! Hoje o Vascão entra em campo, né? Em Bragança Paulista. Vamos falar sobre o Vasco, a maneira que o Vasco tem que jogar, o desfalque que o time terá, a postura que o Vasco está tendo junto a 777, atleta que o Vitória tentou tirar do Vasco via internacional e o Vasco não aceitou. São temas que a gente vai conversar daqui pra frente, tá bom? Antes, roda a vinheta, que é o tempo que você tem de se inscrever no canal. Vinheta rodada, muito obrigado por você ter se inscrito no canal, isso é fundamental. Deixe o seu like aí, o canal está crescendo, graças ao seu joinha, isso aí é fundamental. Bom, ainda estou aqui na Lituânia, cenário bonito, né? Eu vim acompanhar a seleção brasileira de futsal e aí me encontrei mais uma vez com o coordenador do futsal, que é o Lavoisier, ex-goleiro da seleção e do Vasco. E aí lembrou a maior conquista que o Vasco teve no futsal, né? Que foi a Liga Nacional, o único clube carioca que conquistou a Liga Nacional de Futsal. Esse clube é o Vasco da Gama, um timaço à época, um Maracanãzinho lotado, abarrotado. O Vasco venceu o Atlético Mineiro, torcida invadiu a quadra. Dá uma olhada no YouTube aí, depois de ver o meu vídeo, né? Você vai olhar o YouTube aí. Quando o árbitro apita o final do jogo, a torcida invade. Jogadores e comissão técnica, relato de muitos que lá estiveram, eles não conseguiam se encontrar em alguns momentos para comemorar o título por conta da torcida que estava na quadra, tirando meia, calção, teve jogador que ficou só de sunga. Foi uma grande festa do futsal vascaíno, um título memorável, e o Lavoisier era o goleiro do Vasco. Vitória contra o Atlético Mineiro. Bom, só que a realidade hoje é outra, né? O Pedrinho tentando aí remontar o futsal, fazer com que o futsal do Vasco volte a ser grande, que consiga disputar uma Liga Nacional. Seria muito bacana, né? O peso da camisa do Vasco nessa competição. Hoje o Vasco entra em campo para enfrentar o Bragantino, em Bragança Paulista. O time viajou ontem. Vamos falar sobre isso? Mas antes, a postura do Vasco em relação a 777, isso é muito preocupante. Não estou dizendo que é preocupante a maneira que o Vasco está se colocando. Eu estou dizendo que a relação, ela é preocupante. Primeiro que é uma relação muito nova, né? Um casamento que foi assinado há pouco tempo atrás. Muito pouco tempo atrás. E já está estremecido. Uma sociedade não pode ver qualquer lado como inimigo. E a realidade é que muitos curtem a 777 no Vasco, outros não. Isso aí já é ruim para o relacionamento. Muita gente vê a 777 como uma inimiga do Vasco. Eu não estou dizendo aqui que ela é amiga, que ela é inimiga. Inimiga não é. Inimigo no bom sentido, né? Não faz tão bem como você gostaria que fizesse. Enfim, tem gente até acha que foi ruim. O que eu estou dizendo é o seguinte, que só essa discussão, só essa colocação, ela já não é saudável. Já mostra que a coisa não é boa. E isso me preocupa. Porque isso é muito claro, né? Isso está muito claro. A relação, ela não é boa. Sócios não se relacionam bem, a tendência qual é? Ou é o fracasso da sociedade, ou é o fracasso da instituição, do restaurante, da oficina, da fábrica, seja lá o que for. E isso me incomoda, isso me incomoda. O Pedrinho pediu a 777 um comprovante de que a empresa, eu estou falando assim de maneira bem popular para o torcedor entender, um comprovante de que a empresa terá o dinheiro, cerca de 270 milhões, terá esse dinheiro em setembro.
que é quando a empresa, a 777, precisa fazer uma grana lá, precisa dar o aporte financeiro ao Vasco da Gama, como está no contrato. Então o Vasco agora está pedindo, eu quero comprovante para saber se tu vai ter o dinheiro mesmo lá na frente. Agora, vamos lá, por que o Vasco quer saber disso? Isso é um problema do Pedrinho do Vasco. Pode ser que ele queira saber para saber se vai poder ter compromissos. Vamos supor, o Vasco quer quebrar a piscina. Será que eu vou ter dinheiro lá em setembro? Pô, o cara falou que vai me pagar, mas será que vai me pagar mesmo? Popularmente é isso, né? Às vezes o Pedrinho quer fazer, sei lá, uma reforma no ginásio, não sei, quer pagar a dívida. Então ele quer falar, ó, em setembro eu vou ter esse dinheiro, hein? Pô, mas será que eu vou ter mesmo? Ô 777, tu falou que vai ter. Cadê o comprovante aí? É exatamente isso. Esse é o lado do Vasco. Aí qual é o lado da 777? Primeiro, ela precisa comprovar que de fato terá o dinheiro? Eu penso que não. Por quê? Porque está em contrato. Está previsto em contrato que terá que pagar. E se não pagar, tem lá os problemas que estão também no contrato. Então, não precisa ter o comprovante. Eu acho, na minha opinião. Isso causa o quê? Atrito. E é um atrito que provavelmente o Vasco quer causar, demonstra que quer causar. Gente, eu não estou fazendo crítica ao Vasco, não estou fazendo, não estou dizendo que tem que causar, estou dizendo que o Vasco está causando. Pode ser até bom, tomara que o Vasco esteja causando, porque eu torço para o Vasco, né? Eu não torço para 777. 777 está aí, pode não estar amanhã, o Vasco está sempre. Sempre esteve, está e vai estar. 777 eu não sei, então eu torço pro Vasco. Então tomara que o Vasco, o associativo, esteja fazendo tudo pensando muito bem nas causas, nas consequências e que todas elas sejam boas para o Vasco. Mas você já está vendo o meu pensamento também aqui? Né? O Vasco, a 777, não estamos conectados. Não estamos pensando juntos, Vasco e 777. Isso é ruim, isso é péssimo. Isso é péssimo. Precisava sentar na mesa todo mundo, né? Num boteco. Boteco. O Vasco tem que sentar com a 777 num boteco. Não é em restaurante de luxo, nem em reunião com cadeiras bacanas, não. É boteco. Na Barreira. Vai festejar na Barreira. E lá resolver com um copo de cerveja na mão, porra. É isso. Gente, porra, tem o Pedrinho aqui, que é um cara do Vasco. Pô, tem vocês aí que são os caras do dinheiro. Pô, cara, vamos... E ganhar todo mundo. Porque era isso que se pensava quando a 777 chegou ao Vasco e comprou, né? O futebol vascaíno em 70%. Isso também é bom de colocar. O Vasco tem 30%. Sócio minoritário participa das reuniões, pelo menos esse é o meu entendimento. Participa das reuniões. Tem o poder da fala. Você não vai decidir, o teu voto não tem o peso dos demais, mas você pode decidir o rumo de uma reunião. Você tem voto minoritário, mas a sua fala, você pode falar e pode convencer todos aqueles que tem mais votos de que o teu posicionamento é correto. Então você tem poder de decisão na fala, sim. Pode ter o poder de convicção, de convencer, de decidir não, mas de convencer sim. É importante a tua presença lá, mesmo com 30%. E essa é a questão do Vasco. Vamos pro campo bola, que é o que faz a nossa alegria. O Vasco joga hoje contra o Bragantino em Bragança Paulista. Porra, galera, na boa. Tô ouvindo aí as pessoas falando assim, pô, dá pra ganhar. Pô, o Bragantino tá desfalcado, hein? Dá pra... Quem é o Bragantino na fila do pão, caralho? Pra jogar contra o Vasco? Vocês estão brincando? Quem é? Ô, gente, o Vasco tem que entrar como Vasco. Aqui é o Vasco, hein? Pô, dá licença aqui é o Vasco. E aí não importa a história recente, ruim do Vasco. O Vasco é um clube de mais de 100 anos. Se você pegar o período ruim do Vasco, é ínfimo
em relação aos 100 anos de história. E aí é que o Vasco tem que ter a postura de entrar lá em Bragança Paulista, aqui é o Vasco, peraí, me dá a bola, tudo é meu, tudo é nosso, vocês são o Bragantino, nós somos aqui o Vasco, a diferença é gigante, porra, a diferença é enorme entre Vasco e Bragantino. Então a postura primeiro, ela é aqui, ó, ela é mental, O Vasco tem que entrar na cabeça do Vasco e na cabeça do Bragantino. Caralho, vamos jogar contra o Vasco. É isso. Isso tá faltando ao Vasco. Pior é que tá faltando a postura do Vasco com ele próprio e dos outros perante ao Vasco. O Vasco tem que retomar isso aí. O time já não teria o Payet, Jair e Paulinho, que são 3 jogadores muito importantes no elenco do Vasco, sem dúvida nenhuma. Eu não vou fazer aqui juízo de valor, quem faz mais falta, quem faz menos falta. O Jair ainda não jogou tudo aquilo que se imaginava, na minha opinião, mas são 3 jogadores importantes, são peças importantes, tá? Payet, Jair e Paulinho, já não teria esses jogadores. E aí não terá o Medel. Medel tá no Chile com a mãe. Também é uma ausência sentida em virtude dos já ausentes Payet, Jair e Paulinho. Você entendeu? Você não tem um jogador, tu não tem 2, porra, aí tu não tem 3, não tem 4, aí qualquer ausência é sentida. Não que o Medel seja qualquer, o Medel ainda tem um plus, né? Mas quando você começa a perder 3, 4, 5 jogadores, porra, qualquer ausência, é o 6º ausente. Então, é ruim. Então, o Vasco não terá esses 4 jogadores aí. O Ramon optou, segundo as informações do treino, pelo João Vitor. Vai entrar no lugar do Medel. A única mudança no Vasco em relação ao time que iniciou a partida contra o Grêmio. Boa, time que ganha, não se mexe. Foi o time que melhor jogou, foi o time que iniciou a partida, foi o time do primeiro tempo. Então o Vasco vai com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Léo e o Piton. Jogou mal o Piton, né? O Sforza, o Galdames e o Marcos Carvalho, o Rossi, o Verrete e o David. O David, que pertence ao Internacional, está emprestado ao Vasco. Vitória tentou contratá-lo, pediu ao Inter para que o Vasco liberasse o atleta, o Vasco acabou não liberando, então ele vai cumprir contrato com o Vasco, espero que feliz, tá? Será que ele queria ir pro Vitória? Preferia ser um jogador do Vitória do que continuar jogador do Inter emprestado ao Vasco? Acredito que não, acredito que ele prefira estar no Vasco, permanecer no Vasco, ainda mais agora que fez um gol, vai ter outra chance aí como titular. Tomara que ele continue feliz no Vasco da Gama. Beleza? Vamos gritar, meu povão! É gol, é tudo que queremos na noite de hoje diante do Bragantino. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até amanhã.